Uveites, estamos na parte 2, os sinais e sintomas. Estamos na primeira parte falando dos sinais e sintomas das uveites anteriores. Então, eu já conceituei as principais diferenças entre síndrome de uveite anterior e os sinais de uveite anterior e a fisiopatologia. Já falamos sobre superfície ocular e córnea, os principais sinais de uveite anterior, os principais sinais da câmara anterior. E agora, terminando esse bloco de sinais e sintomas com os sinais principais da uveite anterior, eu vou focar na região de íris, as associações com aumento ou diminuição de pio e os principais sintomas das uveites anteriores. E o nosso próximo grupo de vídeos será sobre uveites intermediárias e uveites posteriores. Com relação à íris, então um sinal importante é a miose pupilar. Então é um sinal muito característico das uveites anteriores, como a gente pode visualizar nessa foto. Então, agudamente, a miose pupilar acontece por dois motivos principais. Os primeiros desencadeantes, primeiro é a irite por si só, pela liberação de mediadores inflamatórios locais, leva a um estímulo da contração do esfíncter pupilar, levando à contração da pupila. Associado a isso, o espasmo ciliar do corpo ciliar leva a um estímulo também de contração da pupila, e a associação dos dois, a irite por si só e o espasmo no corpo ciliar, pelo ramo oftálmico do trigêmeo, chegam ao córtex, levando à percepção da dor, que manda o estímulo reflexo pelo terceiro par, intensificando ainda mais a contração da musculatura ciliar e o espasmo do esfíncter iliano. Cronicamente, a miose pupilar pode ser causada já numa fase de sequela, principalmente pela associação de membranas pupilares com sinéquias posteriores. Em relação aos nódulos da íris, então são três grupos principais de nódulo. O primeiro é o nódulo de Koepp, que fica na margem pupilar. Por que ele fica na margem pupilar? Lembra que o epitélio posterior da íris, ele é na face posterior da íris, ele termina na margem pupilar. Como a origem do nódulo de Koepp é do epitélio iriano, então ele se localiza principalmente na margem pupilar. Então a gente visualiza na margem pupilar. O nódulo de Busaka, tipicamente ele está no estroma iriano, e o nódulo de Berlim, tipicamente ele fica no ângulo da câmara anterior. Então, algumas causas de uveite que são associadas a nódulos. Então, uveite iridociclite heterocrômica de Fuchs, apesar de não ser granulomatosa, pode ter nódulos. Sarcoidose, hanseníase, tuberculose, sífilis, vulgo de coronargeragem ou oftalmia simpática, todas podem levar à formação de nódulos porque são uveites granulomatosas. Então aqui, como a gente pode ver, um granuloma de sarcoidose no ângulo. Então é um nódulo de Berlim, digamos assim. Com relação a um outro sinal, um tipo de nódulos de íris são as pérolas de íris. Então são pequenos pontos brancos na superfície iriana. E é praticamente patognomônico de hanseníase. Então representa a presença de bacilos na superfície iriana. Então, ao visualizar esse sinal, praticamente você pode fechar o diagnóstico de hanseníase. Com relação à atrofia iriana, então varia. A atrofia, em alguns casos, pode ser do estroma, outros casos pode ser do epitélio. Mas na grande maioria das vezes acaba sendo um somatório. Tem um pouco de atrofia do estroma e um pouco de atrofia do epitélio. Então, várias causas podem levar à atrofia da íris e, consequentemente, a uma heterocromia de íris, ou seja, uma diferença na cor de íris entre os olhos. Então, por exemplo, alguns padrões característicos mais inespecíficos. Então, por exemplo, iridociclite heterocrômica de Fuchs tipicamente leva a uma atrofia de íris difusa. A hanseníase também, caracteristicamente, leva a uma atrofia de íris difusa. No caso de iridociclite heterocrômica de Fuchs, tipicamente a atrofia inicia no epitélio posterior. Ou seja, quando a gente está diante de um paciente com Fuchs que tem o olho claro e tem uma atrofia do epitélio posterior, ou seja, esse olho fica mais claro. Então, nesses casos, o olho mais claro que é o olho doente, porque é um olho que atrofiou o epitélio pigmentado posterior, mas posteriormente também vai ter uma atrofia do estroma. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, então o olho doente é esse aqui.
é o olho azul, é o olho mais claro. Por quê? Porque posteriormente ele perdeu o epitélio pigmentado posterior da íris. Algumas causas de atrofias focais, atrofias setoriais. Então, caracteristicamente, herpes é uma causa muito importante de atrofia focal. Outras causas, isquemias agudas, por exemplo, pós-fechamento angular, numa crise, entre aspas, de glaucoma agudo, trauma, então cirurgias de estrabismo que levam à isquemia do segmento anterior, faixas de cirurgias de retina que levam também à isquemia do segmento anterior, cirurgias oculares em geral, como trabeculectomia, TREC, FACO, podem ter alguns touches irianos e podem levar a áreas focais de atrofia de íris. Então, a atrofia de íris, em geral, é um sinal mais inespecífico. Nesse caso aqui é uma atrofia de íris associada a herpes. Então, tipicamente, tem alguns focos irianos de atrofia. Então, somando os vários sinais que eu falei, uma dessas pode ser característico. A atrofia isolada não é tão importante, mas associado a vários outros sinais, ela pode sugerir uma patologia. Com relação às sinéquias, então, por que acontece sinéquia? Então, a íris ela está com edema, porque ela está inflamada, então ela está congesta e edema infiltrados por células. Num ambiente que é o humor aquoso, que está rico em proteínas, exudatos e células, ou seja, a íris ela tende a grudar. Então ela pode grudar na face posterior da córnea, no endotélio, dando uma sinéquia anterior. Ela pode grudar a sua raiz no ângulo, dando uma goniosinéquia, e ela pode grudar no epitélio, na cápsula do cristalino, dando uma sinéquia posterior. Então, em relação às sinéquias posteriores, são as classicamente associadas às uveites anteriores. Então, quando você não dá um midriático, como por exemplo uma tropicamida, a tendência nas formas sinequiantes é formar essa sinéquia, a íris gruda mesmo ali na cápsula, forma uma sinéquia e a pupila não dilata mais. Então, o uso de midriáticos na uveíte, um dos motivos principais é para evitar a formação dessas sinéquias posteriores. Então, elas se formam entre a margem pupilar e a cápsula anterior do cristalino, como a gente pode ver aqui nesse exemplo. Então, nesse caso aqui, se desfez as sinéquias. Então, a gente pode chamar isso aqui, por exemplo, de um anel de Vosseus. Nesse caso aqui também, por exemplo, ficou com sinéquia aqui, aqui e aqui. Então, estes são exemplos de sinéquias posteriores e são clássicos de uveites anteriores. Mas é muito importante a gente saber que algumas situações, algumas causas não levam à formação de sinéquia posterior. Por exemplo, dentro das síndromes de uveíte anterior, iridociclite heterocrômica de Fuchs, síndrome de Posner-Stillosman, não levam à formação de sinéquias posteriores, classicamente. As sinéquias anteriores, então, são aquelas formadas entre a íris e a face posterior da córnea, como a gente pode ver aqui, então, aqui o endotélio tem um leucoma que está preso na superfície iriana. Então, isso é uma sinéquia anterior. E quando a sinéquia anterior acontece no ângulo, a gente pode chamar ela de sinéquia anterior periférica ou goniosinéquia. Então, ocorre entre a raiz da íris e o ângulo. Só que o que é importante a gente saber isso vai ocorrer nas uveites só em casos de evolução longa, com várias complicações. A grande maioria das uveites vai ter o ângulo aberto. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente consegue ver uma goniosinéquia levando à obstrução do trabeculado. A uveite anterior, um muito importante que eu vou falar agora é a pressão intraocular. Então, são dois cenários. A pressão intraocular pode ser alta, hipertensão, ou baixa, hipotensão. Caracteristicamente, nas uveites, e na maioria dos casos, a gente vai estar diante de um cenário de hipotensão, tá? Então, um sinal associado a essa hipotensão são dobras na membrana de Descemet, como a gente pode ver nessa imagem. Por que acontece essa hipotensão agudamente? Então, são dois motivos principais. O primeiro motivo é a invasão de células inflamatórias na pasta plicata, levando a uma diminuição da produção do humor aquoso. Então, tem uma desestruturação da arquitetura que ela é infiltrada. Então, perde a barreira, as tag junctions, então vai estar cheio de célula e proteína no humor aquoso, e o humor aquoso não consegue ter uma anatomia normal para fazer a produção do humor aquoso. O segundo motivo associado é porque pela liberação local de prostaglandinas leva ao aumento da drenagem pela via acessória, não é pela via trabecular, pela via uveoescleral, ou seja, ali pelos músculos
ciliares e depois pelas vorticosas. Então, a soma de diminuição da produção com aumento da drenagem leva à hipotensão, que é um sinal clássico e característico das uveites anteriores. E cronicamente, isso ocorre tipicamente por uma falência crônica, dá para explicar. Então, ou seja, ela não tem mais função de barreira, então vai ter certa celularidade, vai ter certo flare persistente e ela não consegue mais produzir o humor aquoso, ou seja, ela entrou em falência. Então, em alguns casos, mesmo com sinéquia posterior 360 graus, esses pacientes não fazem um aumento muito grande de pressão. Por quê? Porque não tem mais produção do humor aquoso. E a hipertensão? Quando a gente vai ter um cenário de hipertensão. Então, geralmente, a hipertensão vai ser associada agudamente com edema de córnea, como a gente pode visualizar nessa foto, uma injeção ciliar com edema de córnea importante. Isso ocorre por quê? Por dois motivos principais. Então, o primeiro é uma obstrução trabecular direta por debris ou células inflamatórias, impedindo a drenagem do humor aquoso pela via trabecular, que é responsável pela drenagem de 90% do humor aquoso, ou as células inflamatórias atacam diretamente o endotélio trabecular, os trabeculócitos, gerando uma trabeculite, que obstrui também por edema e congestão a drenagem pela via trabecular, levando ao aumento da pressão intraocular, tá? Condições que classicamente levam a uma hipertensão. Não é na maioria dos casos, mas em alguns casos, 20, 30% dos casos. Herpes caracteristicamente leva ao aumento de pio, tuberculose, toxoplasmose, pós-nerulosoma. Então são casos que levam ao aumento da pressão intraocular agudamente. Enquanto Fuchs, quando tem uma elevação da pressão intraocular, geralmente é um achado mais cronicamente. Então, entre aspas, simula um glaucoma primário de ângulo aberto, só que não seria um glaucoma primário, seria um glaucoma secundário de ângulo aberto. Não é um quadro agudo. Em relação ao aumento da pressão cronicamente. Então, são dois motivos principais. Primeiro, de origem trabecular, que é pela inflamação, leva a uma sequela, leva a uma cicatrização e uma obstrução da via trabecular, dificultando a drenagem do humor aquoso. E outra forma é quando tem uma forma pré-trabecular. Então, devido à formação daquelas sinéquias que eu mostrei, as sinéquias anteriores periféricas, elas levam a uma obstrução mais de 180 graus do trabeculado, levando a uma dificuldade da drenagem e um fechamento angular. Então, são possíveis causas. Com relação ao cristalino, o que é importante a gente saber? O cristalino, geralmente, ele é uma sequela das uveites. Então, principalmente pela inflamação crônica e pelo uso crônico de corticoide, os pacientes acabam desenvolvendo catarata. E, por exemplo, nesse exemplo, a gente consegue ver uma catarata subcapsular posterior. Nesse exemplo, a gente consegue ver aqui uma catarata cortical anterior. Então, são as mais associadas às uveites. Então, na verdade, vai ser uma associação. Não vai ser um sinal específico aqui de nenhuma, mas vai ser uma complicação, digamos assim, uma sequela. E é importante que a gente consegue ver também na uveite esse chamado anel de Vossius, que tipicamente ocorre em uveite pós-sinequiase, então você usou midriático e saíram as sinéquias posteriores, ou pós-trauma. Então esse é um sinal de Vossius, é um sinal clássico associado a essas duas condições, uveites e traumas. Associados às uveites anteriores. Então, primeiro, a vermelhidão ocular. Outro grupo importante de sintomas é a dor ocular, a fotofobia e o lacrimejamento. E o embaçamento visual. Então, a vermelhidão ocular ocorre pela dilatação, pela injeção ciliar, que pode ser tanto perilimbar quanto difuso. Então, a queixa do paciente é a vermelhidão ocular. Queixa importante também de dor ocular, fotofobia e lacrimejamento. Então, isso ocorre pelos mediadores locais, levando a uma irite, levando a um espasmo da musculatura ciliar, que por vias reflexas levam ao estímulo do terceiro par, levando a uma intensificação dessa dor, dessa fotofobia e a um lacrimejamento excessivo, pelo estímulo do nervo facial, a glândula lacrimal. E o embaçamento visual, principalmente caracteristicamente por turvação de meios. Pecais na córnea densos, flare denso, intenso, coagulado, fibrinoso, catarata subcapsular importante e em casos crônicos pode ter uma baixa acuidade visual por alterações retinianas, como por exemplo por edema macular cistoide. E nas próximas aulas a gente vai falar sobre os sinais e sintomas de uveites intermediárias e uveites posteriores.